Arthur Jorge, o Cruzeiro perdeu. E aí, meu filho, o que explica? O resultado, que é aquilo que fica, é um resultado ingrato para nós. É um resultado que não nos deixa satisfeitos naturalmente, nem a nós, nem à torcida, porque a verdade é que os adversários não criam muito sobre nós. Nós temos tido a capacidade de ser muito mais dominantes do que o adversário e isso voltou a acontecer e o adversário tem precisado de muito pouco para fazer gol. E isso é uma preocupação nossa naquilo que é o trabalho que temos que fazer, porque não há outra forma de contrariar isto. A questão que me coloca sobre o jogador A, B ou C, todos os jogadores têm de estar preparados para poderem, quando chamados, corresponder, porque é um jogo em que estamos, em que criamos, em que temos a dominância do jogo e pouco nos criam e pouco fazem para conseguir ganhar e fazer golos. O Cruzeiro, que agora é o terceiro do grupo, também com 3 pontos, porque tinha conseguido um belo resultado fora de casa contra o Barcelona. E o Barcelona ganhou de ninguém até agora, 2 derrotas. E a próxima rodada vai ter o confronto entre Cruzeiro e Boca Juniors do Mineirão, sabe? BH. BH, muito bem. Então aí é a chance do Cruzeiro se recolocar na briga pelo primeiro lugar. Não pode dar espaço para o Boca, porque independente se é o Bocão ou se é o Boquinha, a gente já cansou de ver que é sempre um problema, né? Já chegou numa final de Libertadores aos trancos e barrancos, mas chegou. E o caso do Cruzeiro é tipo do Fluminense. Se não ganhar do Boca Juniors, vai brigar pelo segundo lugar. A briga vai ser pelo segundo lugar. E um Cruzeiro que parecia que encaminhasse 6 pontos hoje e resolver junto com o Boca. Exatamente. Exatamente. E o Arthur mexeu, assim, rodou bastante. Ele rodou uma peça em cada posição. Trocou um lateral, botou o William, trocou um zagueiro, voltou o Vidalba, trocou um meio-campista, voltou o Mateuzinho. Os 3 que ele tinha tirado após a derrota feia para o São Paulo, e que não jogaram os 2 últimos jogos como titulares, voltaram para o jogo de hoje. E no ataque ele tirou o Arroio, desde o princípio, que é um jogador que oscila muito, e colocou o Wanderson, e aí ele inverteu o Christian de lado e isso não funcionou. Não deu certo. O Christian estava jogando muito bem do lado esquerdo e o Wanderson não entrou bem do lado esquerdo. E aí, e o curioso é que eles foram tão bem ano passado com o Jardim. O Jardim, né? E aí depois ele tentou voltar, mas não foi o primeiro tempo. O Cruzeiro, tal qual o Fluminense, o Cruzeiro vacilou defensivamente de maneira gritante nos 2 gols, e não foram erros individuais, mas foram erros de sistema, de marcação ali. Dá para entender a fala dele. O segundo gol tem o William vacilou, né? Nossa, mas é uma vacilada monstruosa mas do foi um William. jogo ruim do Cruzeiro. Largou o lance, jogo, sim. Em muitos momentos, no segundo tempo em especial, de controle, de posse e tal, mas pouca profundidade. O Neiser Villarreal não fez um bom jogo e a diferença dele para o Caio Jorge é grande. Então, assim, não foi um jogo bom do Cruzeiro. Foi uma derrota que ela se explica. E isso que chama a atenção. O Cruzeiro estava dando não muitos, tá? Mas pequenos passos de evolução. E esse jogo, pela maneira que foi e pelo impacto que ele tem, ele dá uma desanimada, né? Volta algumas casinhas para trás, né? Na evolução do trabalho. A palavra é essa. Esse jogo é um pouco broxante, porque quando você vê o Cruzeiro... Não, mas é porque quando você vê o Cruzeiro... Mas esse horário. O Cruzeiro fazer o que ele fez em Guayaquil... Ele foi o anti-Renato Gaúcho agora. Isso. O Renato pode, eu não posso, é isso. Não, ele foi o contrário, ele foi pro outro extremo. Aqui você pode mais do que o Renato Gaúcho, inclusive. Por favor. Renato tem uma certa história no futebol, tem que respeitar. Na vida amorosa. Não, mas o Cruzeiro, depois do meio de semana passado, depois do fim de semana, e quando você olha para o que não conseguia fazer... Eu esperava justamente que hoje fosse um jogo de evolução do ponto de vista ofensivo, em casa, contra um time que você talvez... E foi aquela coisa... exatamente isso. O Zupac parece que dá uns passinhos para trás. O Cruzeiro ele estava posicionado no campo de defesa do adversário. Ele estava posicionado no seu campo de ataque. Em muitos momentos, uma sensação de que ele não sabia o que fazer, talvez por essa troca excessiva. E a gente vai entrar no debate do Diniz, por que o Diniz não mexe, deu certo. O Arthur Jorge mexeu e não deu certo, não tem certo e errado, mas você consegue ver uma falta de sincronia e parecia que não... Eu entendo atribuir muito às falhas defensivas, mas era um Cruzeiro que me impactou mais por não entender ou não ter em mente o que fazer ali quando tinha a bola e teve a bola durante muito tempo. Inclusive no segundo tempo, que era muito mais um volume do que exatamente uma criação ali. Tinha presença, mas não tinha exatamente a criação que deveria. A sensação foi um pouco broxante por achar que era para dar um passo ali na criação. Era. E não deu para confirmar que de fato vinha numa curva de subida, mas oscilação natural. O trabalho
inicial. A palavra que também. a gente mais usa nesse programa é oscilação. Mas é porque toda hora troca o pneu com o carro andando, a gente está no momento agudo, que é virada de segundo para terceiro jogo, mas o trabalho do Arthur Jorge está apenas começando. Mas eu acho que ele errou hoje. Natural. As opções? Ele errou. A inversão? Diga lá, então. Eu acho que ele errou porque se ele achou um time mais consistente com o Lucas Silva no meio, em vez do Matheus. E o Cruzeiro melhora com a entrada do Lucas Silva. O Vijalba, por exemplo, contra o São Paulo foi uma tragédia. O Jonathan Jesus entrou melhor. Né? O William já não vem tão bem, mas tudo bem. O William, então, entendo manter. E ele precisa achar um time... Na verdade, desculpa, quem começou o jogo foi o Cauã Moraes, né? Isso. O Cauã. Ele vem com o William no segundo tempo, porque o Cauã não fez um bom primeiro tempo. Perfeito. Eu falei aqui que quem votou foi o William, errei. Não, o Cauã Moraes começou o jogo, o William entrou. O William entrou. É que o Cauã foi uma novidade, né? Porque o Fagner nem no também banco... jogou bem. Exatamente. Tanto que ele sacou no intervalo. Sim. Tanto o Arroio quanto o Cauã Moraes. Então, eu até entendo a entrada do William, mesmo não tendo jogado bem. Só que eu acho que a partir do momento que você está começando um trabalho... Vocês acabaram de falar, o Diniz... 3 jogos, 3 escalações iguais, modificações parecidas, explica o porquê. Falando, inclusive, muito mais sobre parte defensiva do que propriamente sobre construção de jogo que ele pretende que melhore. O que o Cruzeiro tinha que fazer enfrentando uma equipe que ele sabe que é inferior, onde o Cruzeiro, mesmo sem um centroavante confiável, tinha a tendência de achar um gol, fazer um gol em algum momento. Não tomar gol, ter uma atuação constante defensiva. E os gols tomados são gols muito de erros defensivos, gols de jogada aérea. E tem sido recorrente. Tem sido recorrente. O jogo aéreo Só que defensivo do Cruzeiro. com o Jonathan Jesus e com o Lucas, o time tem sido muito mais consistente defensivamente. Eu não sei se o treinador... Lucas Silva? Sim. O Lucas Silva não vem numa boa fase. Ele foi pro banco de reservas também por isso. Ele vai bem, e ele vai não... bem hoje quando ele entra. Ele entra depois dos 30 do segundo tempo. Ali perto dos 30 do segundo tempo. Ele não dá mais a dinâmica de 90 minutos. Mas no eu acho jogo que ele inicial do Cruzeiro, ele prefere foi bem na mais Libertadores. terminar do que começar com o Lucas Silva. A aposta pelo Mateuzinho era porque era um jogo dentro de casa, onde o Cruzeiro ia tentar se impor e ele foi com o meio campo mais de imposição. Sim. Mas no sem bola, esse meio campo sofreu. Porque Lucas Silva e Lucas Romero, eles se completam nisso, né? Sim. Um constrói, o outro destrói. E os dois têm essa intensidade. O Arthur Jorge pensa o jogo parecido com o que pensava o Jardim. E vamos lembrar que na temporada passada, o Leonardo Jardim fez a mesma coisa que ele está fazendo no Flamengo. Começou melhorando o sistema defensivo da sua equipe. A gente lembra que o Flamengo, assim como o Diniz também, né? Começou sem levar gol. O Jardim começou ali também no Flamengo, mesmo tendo um ataque insinuante, melhorando a defesa. O Arthur Jorge ainda não conseguiu fazer isso na equipe do Cruzeiro. E isso preocupa, isso que a gente está vendo. O Cruzeiro tem deixado demais os adversários ter liberdade, não para finalizar, para isso aí, ó, cruzamento. Olha lá, o cara tá livre para escolher onde você quer colocar a bola dentro da área. Tá, e aí eu faço uma pergunta para vocês, já que chegamos ali no último estágio, que é o goleiro. Tem isso também. Tem culpa? Para Tem todo culpa? mundo. Quem impressiona pouco. Não entendi. Você que é um influencer. Deveria cara muito saber. presente nas redes, talvez Influencer aqui é pudesse... de onde? Mas eles querem pegar um meme antigo. Eles querem tripudiar de mim, Vitor Bira. É não entrei mesmo? nessa. É. Mas eu procurar. tem muita coisa. Porque Você falou parece que, é tudo recorrente. se resume, que é uma desgraça, que é um chama-gol e tal, porque essa é a conversa do torcedor. Falhou hoje? William, tá fácil falar do Matheus Cunha, né? Então. Tá fácil. É Tem mais falha fácil aí? falar. Não é falha, não é falha. É porque é Mas aquela ele- coisa, mas é um o goleiro grande que não- goleiro, ele pega todas as bolas tranquilas É, e algumas difíceis. Ele não tá pegando. Ele tá contribuindo pouco, ele tem falhado. Ele falhou hoje. E está contribuindo pouco. O que o Hoje Diniz não fala tá na na conta coletiva dele. sobre É, mas- encorajar? Ele não está encorajado, ele não está com confiança, ele vê todo mundo falando isso a todo tempo. E Paulo Inclusive, Velho, que companheiro poderia que ou falou não dele, brilhar, né? mas eu acho que a tranquilidade para cruzar, o posicionamento da linha de zaga, aí falar só do zagueiro, eu não acharia justo. E sim, é muito emblemático quando passa onde passou essa bola aí. Mas não acho que... Porque aí o torcedor... Ali é quase que um tiro a 2 metros, entendeu? Vamos lá, olha isso, ó. Olha Olha só, onde quem tá é que dá o bote no nome do cruzamento? Ninguém. Quem é que Ninguém, libera né? o cara Aqui, pra trás, ó, e o você cara fala só do cabeceia Matheus dentro Cunha? da pequena Então, área. aí vocês estão falando do goleiro. Exatamente. Sim. O Aí cara você fala só do cabeceia goleiro. dentro da pequena área, meu povo. Tira Olha ali isso. embaixo. Não, hoje não tá na conta do Matheus. Não tá. Aí, é que é Mas- emblemático, porque vai por baixo das pernas. mas mas é não... emblemático é pro uma debate, questão mas do o Cruzeiro. lance como um todo...
E o gol é uma questão do Cruzeiro. O Matheus ainda não se provou um goleiro apto a ser titular do Cruzeiro. Justo, ele ainda concordo. tem que se provar. Mas hoje não está na conta dele. Perfeito. Ele não salvou o Cruzeiro, ele não contribuiu para tentar amenizar a falha dos outros. Mas não está na conta São duas dele. coisas diferentes. e um Uma é ele se goleiro- provar como goleiro do Cruzeiro, Então, outra é hoje- culpar hoje, pelos por E acho que tem exemplo, outra coisa. E acho que tem outra coisa. Ele é goleiro de um time que investe alto e dá um recado que é ter melhores em posições e tudo mais. E sim, perdeu uma referência no gol e o Matheus Cunha talvez seja aquela coisa... Será que não está na hora? Será que não está na hora de investir, de trazer um, que o Pedrinho vai? Ele é um mediano, nota 7. Eu tô com o Zupa. Enquanto ele não tiver uma sequência... Não é um jogo, não. Tiver uma sequência de jogos... Mas ele vai ter essa sequência, porque Cássio só... Não. Depois da Copa, quem- certo? Todo gol vai é, ser o Matheus e Cunha hoje. quem Matheus tá Cunha é o hoje. Matheus- Otávio. Mas todo jogo vai ser o Matheus Cunha hoje. Matheus Cunha hoje. Tem uma Matheus Cunha lupa. hoje. Tem uma lupa no O Palmeiras fez isso trazendo o Carlos Miguel, tendo o Everton ainda como titular, né? Sabendo que haveria uma mudança ali, uma passagem de bastão que aconteceu nessa temporada. Sim. Acho que o Cruzeiro pensou muito mais numa reposição ao Cássio, achando que o Cássio vai ser um cara que vai durar mais 3, 4, 5 anos, do que necessariamente trazer alguém para esses momentos. E Cássio acaba se lesionando numa fatalidade, mas eu acho que o Matheus Cunha já não estava pronto. Tanto que ele nem permaneceu no Flamengo por conta disso também, né? O Flamengo foi buscar outros goleiros para ser uma opção ali ao Rossi. Então acho que é algo preocupante, mas preocupa mais o Cruzeiro sem a bola dar muita liberdade para o adversário. Sim. Acho-